Oi, gente, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje damos continuidade no nosso Evangelho no Lar com a leitura do capítulo 12, item também 12, o duelo. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda aquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Mas ele que trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar a minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco! Quanto sangue pediria o Cristo, pois por todos os ultrajes que recebeu. Não somente o feristes com espinho e a lança, não somente o pregaste num madeiro infante, mas ainda no meio da sua agonia pôde ele ouvir as suas zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação depois de tantos ultrajes vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para os seus carrascos. Ó como ele, perdoai e orai para aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso, e te tratará de covarde. Erguei a cabeça alto, e mostrai então que vossa fronte não temeria, também ela, de se carregar de espinhos a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza, supostamente, uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu direito à vida e de morte, uns sobre os outros. Não, ele não deu esse direito senão à natureza somente, para se reformar e se reconstruir, mas a vós. Não permitiu que despordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus. E, um ao outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão, raca, quando a pena será bem mais severa para aqueles que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue do seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Só um instante. Desculpa. Barulho de quem mora em prédio. Continuando aqui sobre o duelo. Ele ainda continua, né, um pouco mais para frente, é um pouquinho mais extenso esse trecho, mas é muito importante, né, que nós conversemos sobre ele, debatemos sobre esse assunto tão importante. Antigamente, viam-se duelos a céu aberto, né, as pessoas lavavam sua honra com sangue, e isso era considerado heróico, isso era considerado de caráter. E sabemos que não é assim. Hoje temos conhecimento suficiente para compreender que isso não se trata nada mais e nada menos de que orgulho. Um dos maiores defeitos da humanidade.
um dos vícios mais difíceis de se superar, o danado do orgulho. Então, muitas vezes porque o duelo nada mais é do que a vingança, utilizando a honra como a desculpa para o mesmo. E se dá pelo orgulho ferido. Porque algo não foi feito de acordo com as suas expectativas. Porque o seu caráter não foi honrado ou não foi respeitado. E o erro do outro, ele tem que pertencer ao outro. Se o outro não te respeitou, é ele quem tem que se encarregar com isso, é ele quem tem que carregar este erro. Mas a partir do momento em que decidimos nos vingar, esse erro também é nosso. Porque nós deixamos que o nosso orgulho nos segue ao ponto de acreditar que temos razão em tentar destruir o outro também. E o que levamos de bom disso? Sinceramente, honestamente, o que ganhamos quando nos vingamos de alguém? Quando retribuímos na mesma moeda a ofensa que sofremos? Sabemos que não levamos nada disso, né? Nada de bom nisso. E por mais difícil que seja dar a outra face, por mais difícil que seja respirar fundo e não retribuir a ofensa, é a melhor escolha. E deveria ser a única escolha que nós teríamos. Porque é a única forma de seguir em frente, sem trazer junto, arrastando junto de nós esse peso do passado, esse peso da mágoa, da dor e depois da vingança, o do arrependimento. Então, é muito melhor trabalhar essa raiva, essa mágoa que o outro produziu dentro de nós, entendendo e compreendendo que isso é do outro, não é seu. Então, você não tem por que carregar essa frustração, essa dor, porque não foi algo que você fez, foi algo que o outro fez, foi escolha do outro. Então, é muito mais fácil aprender a digerir isso e seguir em frente do que nos lembrarmos de termos descido ao mesmo nível do outro e ter errado tanto quanto ou mais do que o outro, com a desculpa de que estava defendendo a sua honra. Né? Honra não tem que ser defendido. Eu não preciso brigar para mostrar para o mundo quem eu sou. E se eu sou uma boa pessoa, eu não preciso provar isso para ninguém. Só quem precisa saber disso sou eu. Se eu tenho consciência que o meu coração é bom, que as minhas atitudes são boas, basta. Por quê? Porque dentro de nós sabemos quando nós estamos certos ou errados. Essa centelha divina que nos habita, ela nos diz quando estamos seguindo pelo caminho certo ou não. E é isso que nós temos que ouvir, e não a voz da sociedade, e nem da nossa vaidade, do nosso orgulho, que muitas vezes nos cega. É difícil? É. Senão já estaríamos todos plenos, evoluídos, chegando aí ao ponto de arcanjos, e não estamos. Estamos aqui, num planeta de provas e expiações, aprendendo a dar a outra face, aprendendo a não deixar o nosso orgulho nos arrastar, porque ele é o nosso grande inimigo. O nosso grande inimigo mora dentro de nós mesmos, não é o outro. Não é aquele que vai ter a capacidade. O outro, por mais que ele faça, ele jamais vai modificar aquilo que você é. A sua resposta diante da atitude do outro é sua. Ela é o espelho da sua alma. Então escolha qual será a resposta que você vai dar para as ofensas e esses percalços da vida. Fiquem todos com Deus. Agradecida por mais essa oportunidade abençoada. Um beijo a todos. Até mais tarde.